Olá, muito bom ter você aqui comigo hoje. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, né? E hoje nós vamos falar de disjuntor de entrada e barramento do painel elétrico. Muita gente me pergunta a respeito do disjuntor de entrada e do barramento. Como que eu faço, Angélica, para calcular isso? Como que eu faço para escolher? Então, hoje nós vamos falar a respeito desse assunto. Disjuntor de entrada e barramento do painel elétrico. Então, vamos lá? Qual é a primeira coisa a ser feita? O que eu devo fazer, primeira coisinha, para poder escolher o disjuntor e calcular o barramento de um painel elétrico? Primeira coisa é calcular a corrente nominal desse painel. Ah, Angélica, mas por onde que eu começo, né? Como que eu sei? Quais são os dados que eu preciso ter para calcular essa corrente desse painel? Então, por onde que eu começo? O que eu devo fazer? A primeira coisa, com certeza, o seu cliente vai te mandar uma especificação técnica e vai te mandar uma lista de cargas, como essa, por exemplo. Essa aqui é uma lista de cargas que eu recebi do meu cliente, onde ele me pedia aí para fazer os cálculos do CCM para ele, fazer o projeto do CCM para ele. Essa lista aqui, ela tem 43 motores, eu cortei um pedaço dela, porque nem caberia aqui, vocês nem entenderiam também o que está escrito aí em todos esses itens, né? Então, aqui, ele me mandou essa lista de cargas, onde eu tenho aqui as potências em CV, eu tenho aqui a tensão, né? Tem o número de polos e tal. Então, eu vi aqui que são 1.008 CVs que eu tenho nessa lista de cargas. Ai, Angélica, e se ele não falar atenção? Ele precisa te falar atenção. Ele precisa te falar atenção, ele precisa te falar a potência. Ele nem precisa te falar qual é a aplicação, nem tag, nem nada, mas ele precisa te falar quantos motores são, em qual tensão de acionamento e qual é a potência desses motores. Ah, e se ele não me falar, aí qual o número de polos? Você estima. Você fala, olha, eu vou fazer os cálculos para você, considerando que os motores são de 4 polos, ou considerando que os motores são de 6 polos. 4 e 6 polos, a maioria dos motores que utilizamos estão aí nessas faixas. Alguns outros motores de 2 e de 8 polos. Mas a maioria são de 4 e de 6 polos. Então, se você não tem essa informação, você estima, fala, olha, eu considerei que todos os motores são de 4 polos, ou eu considerei que todos os motores são de 6 polos. E aí, você passa essa informação para o seu cliente. Se ele vê que está diferente, muito diferente do que ele tem lá, ele vai te falar, certo? Se ele não falar nada, então está tudo ok. Aí, com base nessa lista de motores, nessa lista de cargas, nós vamos começar a fazer o cálculo da corrente nominal desse painel elétrico. A partir desse cálculo, a gente resolve um monte de coisa dentro desse painel. Então, vamos lá? Vamos precisar da potência ativa. Ai, Angélica, como é que eu faço? Os motores estão em CV, como que eu transformo a CV em quilowatts? Como que eu faço isso? Muito simples, né? Vamos calcular a potência ativa de cada motor, que é CV vezes 0,736 é igual a quilowatts. Então, não tem problema nenhum, é uma constante, tá vendo? Você não precisa preocupar. Ai, mas a minha lista de carga está toda em HP, não está em CV. Não tem problema. Você vai usar, então, se for em HP, 0,746, também vai te dar em quilowatts. Aí você já tem aí a sua potência em quilowatts, né? Voltando lá na nossa lista de cargas, né? O que eu fiz? Multipliquei cada um dos CVs por 0,736 e encontrei aqui os quilowatts. Somando os quilowatts, deu aqui 741,02 quilowatts. Essa é a potência em quilowatts do meu painel. Muito simples, né, gente? Uma operação muito simples, muito fácil, sem problema algum. É só guardar esses dois números, 0,736 para motores em CV e 0,746 para os motores em HP.
Então, pronto, está calculado, está aí minha potência do meu painel em CV, 741,02. Bom, próximo passo, então, vai ser calcular a corrente nominal de cada motor. Ai, Angélica, como que eu faço isso? Muito simples, nós temos a nossa formulinha. Nós que trabalhamos com elétrica, nós engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, a gente trabalha muito com fórmula e de maneira muito fácil. Para a gente é muito fácil usar fórmula, não é mesmo? Então, nós temos lá a corrente nominal do motor. Como que ela é dada? Então, IN é igual a potência dividido pela tensão, pelo raiz de 3, porque é motor trifásico, pelo rendimento e pelo fator de potência. Esse Nzinho aí é rendimento e o cosseno φ é o fator de potência. Então, onde N é a corrente nominal do motor em amperes, a potência é em quilowatts, a tensão é em kV, o rendimento é um valor dado e o cosseno φ também é um valor dado. O rendimento normalmente é dado em porcentagem, então você fique esperto, porque se ele te fala lá que é 90%, você tem que transformar esse rendimento em PU, que será 90% dividido por 100, que vai te dar 0,9. Então, esse rendimento tem que ser em PU, não vai colocar em porcentagem aí, que a sua corrente vai ficar muito menor, 100 vezes menor, né? Então, preste atenção, o cosseno φ é um valor, e o rendimento normalmente é dado em porcentagem. Você tem que transformar a porcentagem em IPU, ou seja, dividir o valor que ele te deu de porcentagem por 100, tá? Não se esqueça desse detalhe. Então, vamos lá? O que eu fiz? Eu fui lá na tabela da WEG, na tabela de motores, dos motores W22 e R4, que são os motores mais novos, o alto rendimento, né? Motores de alto rendimento, e de bom fator de potência, melhor fator de potência, da linha Super Premium. Ai, Angélica, como que eu faço para achar essa tabela? Em qualquer... você pode achar no site da WEG, você pode achar na internet de maneira geral, você acha os motores da WEG com todas as características. Essa tabela aqui que eu estou te mostrando, esse pedacinho, pode ver que está bem recortado, né? Esse pedacinho aqui é uma parte pequenina, onde eu peguei só as potências que nós temos na nossa lista de cargas lá, só essa aqui, ó. São 9 potências diferentes, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 40 e 50. Então, eu só peguei essas potências. Essa tabela é bem completa mesmo, ela traz tudo para você, inclusive a corrente nominal do motor. Mas como eu quero que a gente calcule, então a gente vai calcular aqui, né? Então, eu peguei lá, atenção, aqui lá tem de 220, 380, 440, tem de 380, 690, eu escolhi essa de 220, 380. Para eu pegar o rendimento e o fator de potência. Veja, o rendimento está em porcentagem, certo? Então, eu vou dividir 91,8 por 100. Então, vamos lá na nossa lista, vamos voltar lá, então, para a gente fazer o cálculo. Está aqui a nossa tabela de volta, né? Aí eu coloquei aqui o fator de potência para todo mundo e o rendimento para todo mundo. Veja que o rendimento, ó, eu dividi por 100 aquele lá, 91, ó, 91,8, né? 7,5 dividido por 100. Então, vai me dar aqui o 0,918, certo? Então, eu fiz para todos os motores e fiz os cálculos, achei a corrente nominal. Então, eu vi aqui que a minha corrente nominal é 1.517,3, né? Ó, 1.517,3, tá aí, ó, bem grande para a gente... Ah, não estou enxergando direito seus slides, tá aí, bem grandão para você enxergar, tá bom? Então, qual que é a corrente do disjuntor? A corrente nominal do meu disjuntor, do disjuntor que eu vou usar, vai ser a corrente nominal calculada vezes 1,15. Ai, Angélica, isso está na norma? Por que é 1,15? 1,15 é, pela minha experiência,
é um fator de 15% a mais da corrente calculada que a gente vai deixar de reserva. Porque se o seu cliente quiser colocar uma partida a mais nesse painel, quiser colocar um alimentador a mais nesse painel, quiser fazer uma ampliação, ele tem aí 15% de reserva da corrente nominal do disjuntor. Nós vamos ver que no resultado final vai ficar maior ainda. Não poupe na corrente do disjuntor de entrada, não poupe, não faça em cima da risca, mesmo porque você vai ver que não tem uma corrente em cima da risca, mas não faça muito próximo da corrente nominal calculada, porque depois você vai ter problema no futuro, se o seu cliente quiser ampliar, se o seu cliente quiser modificar esse painel, ele não vai ter margem nenhuma para trabalhar aí com a corrente maior, né? Então, não poupe no disjuntor de entrada o valor da corrente, tá? No mínimo, 15% a mais. Então, a corrente do nosso disjuntor vai ser os 1.000, vamos voltar lá para a gente ver, os 1.517,3 vezes 1,15 vai me dar, então, 1.744,90 amperes. Então, no mínimo dos mínimos, essa é a minha corrente nominal do disjuntor. Ai, Angélica, mas eu vi lá nas tabelas, não tem 1.744. Realmente não tem, né? Então, nós vamos escolher um disjuntor de 2.000 amperes. Né? E agora? Vamos escolher um disjuntor de 2.000 amperes. Ai, mas por que 2.000? Não tem aí de 1.800? Não, não tem de 1.800. Porque, ó, disponível no mercado, nós temos disjuntores abertos. Ai, mas por que disjuntor aberto? Por quê? Eu vou usar um disjuntor aberto. Porque um disjuntor acima de 1.250 amperes, eu recomendo que você utilize disjuntor aberto. Porque um disjuntor de 1.600 amperes, por exemplo, que tem disjuntor em caixa moldada de 1.600 amperes, você vai precisar de barramento. Para chegar com barramento nos terminais desse disjuntor, do disjuntor caixa moldada, é muito difícil você chegar com barramento nele, porque ele é pequeno. Você vai ter que fazer uma extensão do conector, uma extensão do ponto ali de conexão, e já vai começando a complicar, né? Então, usa um disjuntor aberto, porque ele já é preparado para receber barramento. Então, vamos lá. Disponível no mercado, nós temos disjuntores abertos de 400, que é a corrente pequena. Nesse caso, eu utilizaria, por exemplo, o disjuntor em caixa moldada, tranquilamente. 630 também, 800 também, 1.000 também, 1.250 também. Apesar de que eu também já começo a pensar no motor em caixa aberta, 1.250. 1.600 eu já uso o disjuntor em caixa aberta. 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.300. Está vendo? Essas são as faixas aí de corrente do disjuntor aberto. No nosso caso, deu mais que 1.600, né? Deu 1.744, eu vou usar o de 2.000. Esses disjuntores abertos, eles têm uma faixa de ajuste da corrente térmica. Por exemplo, o nosso disjuntor de 2.000, ele tem uma faixa de ajuste de 800 amperes a 2.000, ou seja, o nosso 1.744,90 está tranquilamente inserido aí. Então, nós vamos usar esse disjuntor de 2.000 amperes. Ai, Angélica, mas então não tem de 1.800? Não, não tem de 1.800. Se a nossa corrente tivesse dado 2.050, a gente teria que usar o de 2.500. Se a nossa corrente tivesse dado 1.602, a gente teria que usar o de 2.000. Sempre acima, sempre. Não importa que é 1 ampere, que é 2 amperes. Deu maior que a corrente nominal encontrada no mercado, a gente usa o imediatamente superior. Tá? Ah, mas eu pus aquela reservinha lá, não dá? Não, não dá. Não poupe na corrente do disjuntor de entrada, tá? Não fica ridicando lá o tamanho da corrente do disjuntor de entrada, tá bom? Porque, pela minha experiência, toda vez o cliente aumenta uma coluna, aumenta uma partida, aumenta um disjuntorzinho, aumenta um alimentadorzinho, aumenta uma coisa naquele CCM. Principalmente se o seu
Cliente te mandou uma especificação técnica e te falou, eu quero que você preveja aí 20% de reserva. Ora, se ele te pediu para deixar um espaço reserva de 20% do tamanho do painel, com certeza ele está pensando em aumentar a carga. Aí você põe o disjuntor lá em cima da pinta. A nossa corrente inicial, sem os 15, deu 1.500 e pouco. Dava para a gente usar o 1.600. Mas se ele falou que quer 20% de reserva, já vai lá para o 2.000, tá bom? Então, não poupe na corrente, na hora de escolher o disjuntor, na corrente nominal dele, do disjuntor de entrada. Bem falado, porque o disjuntor motor, por exemplo, você tem que pegar bem certinho aí na faixa de ajuste de corrente do motor, tá? Então, no disjuntor de entrada, não poupe aí na corrente nominal. Não ponha nunca justinho a corrente que você calculou. Nós calculamos lá 1.517 amperes, né? Não foi isso? Mais os 15% deu 1.744. Agora, se eu não tivesse colocado reserva nenhuma, você tenderia a colocar o de 1.600 amperes. Já estava muito em cima, muito na rapa, tá? Então, não faça isso. Deixa sempre uma margem aí de manobra para o seu cliente poder expandir esse painel, colocar lá um alimentador, uma partida, sei lá o quê. O que ele quiser colocar, tá? Então, nós escolheremos a corrente de 2.000 amperes para aquela lista de carga que eu mostrei. Então, aqui, eu vou te dar uns exemplos de disjuntores abertos. O disjuntor, o da Siemens, por exemplo, ela tem dois modelos, o 3WT e o 3WL. O 3WT vai até 4.000 amperes e tem uma faixa de curto-circuito menor do que a 3WL. A 3WL vai até 150 kA, tá vendo? E vai até 6.300 amperes. Então, ela tem essas duas faixas. Eles têm outras diferenças, você pode ir lá no catálogo e ver quais são essas diferenças. Aí. Um tem comunicação, outro não tem e tal. Então, tem algumas diferenças. Claro que o 3WT é mais baratinho do que o 3WL, né? Tem a Schneider também, que tem a linha Master Pact, modelo NT, e a NW, nas mesmas características aí que eu disse da Siemens, né? O NT vai até só 1.600 amperes e o NW vai até 6.300 amperes. Ambos têm boa capacidade de curto-circuito, e só que a faixa de corrente nominal é menorzinha, né? Depois a gente tem também, a ABB, que tem a linha Max, que vai do E1 até o E6 vai até 6.300 amperes, o E1 ele vai até, eu acho que até 630 amperes. Tem essa linha que vai do E1 ao E6 o E1 é até 800, de 800 até 6.300 amperes, né? Com uma boa faixa de curto-circuito também, de 42 até 130 kA. Temos ainda a VEG, na linha ABW, uma linha muito boa, vai até 5.000 amperes o da VEG. O da VEG é um disjuntor que vem completo, com todos os acessórios, ele já vem montado assim, com todos os acessórios, então é um disjuntor também muito bom, muito utilizado. Nós temos que prestar atenção agora como que funciona o disjuntor aberto. O disjuntor aberto não é igual a um disjuntor de caixa moldada, né? Que você apenas aciona a alavanca, aquela alavanquinha, você liga o disjuntor, pronto, está tudo pronto, né? Ele não. Como ele é um disjuntor muito robusto e como ele tem correntes muito elevadas, ele precisa de uma ajuda para fechar os contatos dele. E essa ajuda é feita através de molas. Você precisa carregar a mola para poder fechar os contatos desse disjuntor. Então, vamos lá ver como que é isso. Ó, tá vendo? A carinha dele é mais ou menos assim, igual tá esse aí. Esse daí, eu acho que é um parecidíssimo com um da Siemens, ou um da Siemens. Pode ver que aqui no frontal dele a gente tem, mola descarregada, né? Aqui, mola descarregada, tá vendo? Discharge, descarregado. Então, inicialmente ele está assim, aqui está open, os contatos abertos, a mola está descarregada. Então, o que a gente faz? Está vendo aqui uma mãozinha?
Ele está carregando manualmente essa mola. Agora, você imagina um disjuntor de 6.300 amperes, você carregar essa mola no muque. Com certeza você vai ficar com dor no braço, de tanto ficar aí carregando essa mola, não é mesmo? Inicialmente ele é assim, mola descarregada, contatos abertos. Aí você carrega a mola, aí aparece quando a mola já está carregada, fica amarelinho aqui, escrito carregada, spring é mola em inglês, né? Aqui o botão de abrir, open, o botão apertar para, um dos dois, ou para abrir ou para fechar. A mola está carregada, mas o contato continua aberto. Então, o que você faz? Aperta o botão de close, fechar os contatos. Você vai escutar um barulhão. Dá até um susto, né, gente? Ai, meu Deus do céu, será que está tudo certo? É assim mesmo. Então, aí aqui aparece vermelhinho, ó, closed, contatos fechados. A mola descarregou, porque toda aquela energia que a gente havia carregado, né, a mola estava bem pressionada, ela usou para fechar os contatos do nosso disjuntor. Então, ela fechou os contatos, a gente aperta, imediatamente ela descarrega a mola e fecha o contato. Pronto, está funcionando. Ou tá pronto para ser energizado já o meu... Ou, às vezes, já está carregada a energia, já está chegando no seu painel. Então, assim que você faz, se você fecha os contatos, ele começa a funcionar. Então, funcionou, eu preciso parar para ver alguma coisa, eu preciso dar uma manutenção, eu preciso parar esse disjuntor. Aí, ou estou numa parada programada. Você aperta aqui, ó, open, botão de open, a mola está descarregada, não tem problema. Só apertar o open e os contatos abrem. Pronto. Está tudo certo. Só para fechar os contatos dele é que eu carrego a mola. Agora eu preciso novamente de fechar os contatos. Carrega a mola e fecha os contatos. Pronto. Aperto aqui close, a mola descarrega e os contatos são fechados. Tá vendo? Ai, Angélica, mas se for de 6.300, eu vou ter que carregar no muque essa mola? Não necessariamente, tem uma técnica. Então, como fazer o carregamento das molas automaticamente, sem eu precisar ficar lá bombeando lá aquela manobra, né? Vamos precisar dos seguintes acessórios: motor para o carregamento das molas. Esse motor tem de 24 VCC, você vai precisar escolher, porque dependendo do comando que está sendo feito o painel, você precisa escolher esse motor de acordo com o comando que você vai, a tensão de comando que você vai ter lá no seu painel. Isso é importante observar. Senão a sua tensão de comando é 220, você pede um motor de 24, como é que você vai fazer para alimentar? Você vai ter que pôr uma fonte. Você vai ter que pôr uma fonte adequada para aquele disjuntor, né? Aí já começa a encarecer, né? Mas tem solução, ainda bem. Aí, minha tensão é 24 e você pediu um motor de 220 VCA. E agora? Como é que eu faço? Não tem essa tensão. E para você colocar um inversor de 24 VCC para 110 ou 220 VCA, aí que você encareceu mesmo o seu painel, tá? Então, tem que ficar atento com tudo isso aí. Senão, não dá certo, não. Então, eu preciso prestar atenção aí nas tensões que eu vou usar para o meu motor. E para que o meu motor funcione, eu preciso de uma bobina de fechamento, nas mesmas tensões aí do meu motor. Então, assim que eu dou o close lá, fechar os contatos, a minha energia... Não, assim que está tudo pronto, eu energizo o painel, a minha bobina de fechamento é energizada, ela começa a acionar o motor que vai carregando a mola. O motor terminou de carregar a mola, plá, o contato fecha. O carregamento de molas é feito através de um motor acionado por uma bobina de fechamento.
Outra coisa são as proteções. A gente precisa escolher qual é a proteção que eu vou usar naquele meu disjuntor. Ai, Angélica, eu não sei. Bom, vamos ver. Então, a gente precisa dizer, eu quero um disjuntor aberto, motorizado, com bobina de fechamento, com disparador eletrônico de sobrecorrente, que é o ETU, Electronic Trip Unit, que deve ser especificado para o tipo de proteção que se deseja, LI, LSI, LSIN ou LSING. O seu cliente vai te falar, se ele não te falar nada, utiliza a LI ou a LSI, as menores, que ele fica mais barato, a unidade de disparo dele fica mais barata. Ele não te falou nada, né? Você utiliza o que for mais econômico. Então, vamos ver o que significa essas letras aí. Então, nós temos lá, ó, L, proteção contra sobrecarga de tempo longo. L, né? Vai ter um tempinho, deu a sobrecarga, ele vai ficar lá um tempo, vai depender da curva, né? Para atuar. S, proteção contra curto-circuito de tempo curto, vai passar um tempo pequeno, está dando um curto-circuito, rapidinho ele vai, não é instantâneo, tem um tempinho. E I é proteção instantânea contra curto-circuito. Eu, às vezes, utilizo só a proteção LI. Se tiver só LI, eu uso só LI. Às vezes não tem, aí eu uso LSI. Se o cliente não falou nada, às vezes o cliente fala, não, eu quero proteção LSIG. Outros falam, não, eu quero LSING, neutro e terra também. Né? Aqui, ó, N é a proteção de falha de neutro e G é a proteção de falha terra. Então, vai depender das características de funcionamento que o seu cliente exigir. Se ele não te falar nada, usa aí a LI ou LSI, que são as mais baratinhas aí para esse, que são as unidades de proteção mais baratas para o disjuntor aberto. Depois, a gente precisa de outros acessórios, dependendo da atuação que você quer do seu disjuntor de entrada, ou de que você quer não, que o seu cliente exigiu, né? De acordo com a atuação que ele exigiu, você vai precisar, então, de uma bobina de abertura. Ai, Angélica, quando que eu uso uma bobina de abertura? Você vai usar uma bobina de abertura quando tiver, por exemplo, um botão de comando tipo soco lá na entrada do seu painel. Às vezes o seu cliente pediu, e normalmente, para atender a NR10, ela pede um botão de emergência lá na entrada do painel. Então, eu vou ter um botão de emergência lá, com certeza. Então, as bobinas de aberturas também são na tensão de 24 VCC, 110 a 127 VCA, 220 a 240 VCA. Então, você precisa escolher a bobina de abertura na mesma tensão de comando do seu painel. Então, a bobina de abertura, o que ela vai fazer? Ela, se você precisar acionar o botão de emergência, esse botão de emergência vai atuar na bobina de abertura. Ao ser energizada a bobina de abertura, ela desarma imediatamente o disjuntor de entrada. Então, se precisar abrir numa emergência, você precisa, tendo um botão de emergência na porta, você precisa de uma bobina de abertura. Ou então, o seu operador, através de uma rede, de uma linha, de uma rede de comunicação, através de um software, de um PLC, ele também pode atuar nessa bobina de abertura e desarmar o disjuntor. Então, mas isso é remotamente, então precisa dessa bobina de abertura. Bom? Ou às vezes tem um botão lá no centro de operação integrada, né? Tem um supervisório onde o controlador está verificando o que está acontecendo lá com aquele painel naquele momento, precisa de fazer uma abertura daquele painel, ele pode fazer o comando de lá. Se isso for permitido, né? Então, ele precisa de uma abertura, de uma bobina de abertura. Depois, nós temos a bobina de mínima. A bobina de mínima, ela fica vigiando a rede de tensão. Se a tensão cai muito abaixo de um determinado limite, ela desarma o disjuntor também.
às vezes você precisa ficar vigiando. Se essa tensão... Eu tenho duas redes, por exemplo, um gerador e a concessionária. E a tensão da concessionária caiu, ou às vezes perdeu alguma fase, ou teve algum acidente naquela linha, e ficou muito baixa a tensão. Ele desarma aquele disjuntor e arma outro, né? Faz aí uma transferência automática. Mas isso aí, tudo tem que ser avaliado caso a caso. Então, às vezes, também você precisa de uma bobina de mínimo. E ela também atua nas tensões aí para a energização, o comando dela, né, é feito nas mesmas tensões da bobina de abertura e da de fechamento também. Depois a gente tem bloco de contatos auxiliares. Às vezes você precisa repetir em vários lugares o que está acontecendo aí com o seu disjuntor. Se o disjuntor está ligado, se o disjuntor está desligado. Então, o bloco de contato serve para isso, ou serve também para energizar, ou sinalizar, ou comandar, energizar algum bloquinho de contato auxiliar para mandar, para fazer comando em algum outro lugar. Então, sempre bom a gente ter bloco de contatos auxiliares, para a gente repetir a ação aí do disjuntor de entrada em outros pontos, né? Depois a gente tem o contato de alarme. O contato de alarme é quando você quer saber se o disjuntor desligou por sobrecarga ou por curto-circuito. Aí o contato de alarme ele é específico. Quando ele vamos supor que você coloca um sinaleiro associado a esse contato de alarme. Quando aquele sinaleiro acender, significa que ocorreu ou uma sobrecarga ou um curto-circuito ali, quando o disjuntor desligou, né? Às vezes ele desligou por outros fatores, o contato auxiliar pode te informar que ele está desligado ou ligado, mas o contato de alarme vai te informar se ele foi desligado por falha de curto-circuito ou sobrecarga, né? Então, por isso que tem contato de alarme. Ele é específico para a falha. Dispositivo de bloqueio com chave é um outro acessório que a gente tem. Esse dispositivo de bloqueio pode ser, por exemplo, quando você faz aí uma chave de transferência automática, ou seja, dois disjuntores, né? Eles estão mecânica e eletricamente intertravados, ou seja, quando um está fechado, o outro está aberto e vice-versa. Então, esse dispositivo de bloqueio com chave, ele é muito bom, porque você pode usar nessa transferência automática, né? Você, além de bloquear eletricamente, bloqueia através de chave. Só o operador pode ir lá e desbloquear. Ou então você faz o bloqueio com chave do disjuntor desligado, que é uma exigência da norma, da NR10, através da NBR 5410, né? Então, a NR10, ela diz que quando o disjuntor estiver aberto, eles têm que estar bloqueados para que nunca, jamais ocorra uma manobra imprecisa, uma manobra imprevista, uma manobra errada, né? E ocasionando um acidente com a pessoa que está fazendo a manutenção. Então, você pode usar o bloqueio de chave com chave das duas maneiras. Também tem o bloqueio a cadeado, que é o mais usado quando você vai bloquear o disjuntor na posição aberta. Então, o bloqueio a cadeado, que é um bloqueio mais fácil de ser feito, né? E somente pessoas autorizadas podem tirar esse bloqueio. Podem fazer o bloqueio e tirar o bloqueio. Nós temos também módulos de medição. Às vezes, a pessoa quer fazer medição através do disjuntor de entrada. É uma opção também. Mas tudo isso que eu estou falando vai encarecendo o preço do disjuntor, tá? Tudo isso tem preço. Temos também módulos de comunicação. Não falei que, às vezes, o cara está lá no COI, no Centro de Operação Integrada, e através de uma rede de comunicação, ele pode saber direitinho, ele pode, inclusive, comandar esse disjuntor. Tem a Schneider, ela tem um disjuntor que você pode comandá-lo através do seu celular. Uma linha nova, muito bonita, muito extraordinária. Está vendo? Até os componentes elétricos, né, os materiais elétricos também são inteligentes. Estão dentro da nova era, né, de comunicação.
Então, tem módulos de comunicação também. Tem Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet, tem vários, Modbus. Então, depende da rede de comunicação, onde esse painel estará inserido, e aí, então, o disjuntor de entrada também tem a mesma comunicação, se o seu cliente quiser, porque às vezes ele não quer, né? Então, se ele dizer que quer, ele especificar, e aí na especificação dele for exigida uma comunicação, então, sim, vai ser necessário ter aí o módulo de comunicação, né? Temos também a moldura para a porta do painel, que dá um acabamento bonito aí, porque ele não tem alavanca, ele não tem sobressalto para você encaixar, vai fazer um rasgo no painel, colocar a carinha dele lá. Então, você aproxima e faz um acabamento, uma moldurinha, que fica muito bom, muito bonito. É uma questão de esmero, né, gente? Fica bonito o seu painel, né? Então, esses são os acessórios aí mais utilizados para o disjuntor aberto. Esses acessórios vão ser de acordo aí com o que o seu cliente pedir, com o que o seu cliente exigir que tenha naquele painel, tá bom? Mas o motor e a bobina de fechamento, se você quer que ele faça que ele arme automaticamente, né? Eles são obrigatórios, senão você não vai conseguir, tá bom? Então, agora vamos passar a falar do barramento, vamos falar um pouquinho a respeito do barramento, né? Nós já calculamos a corrente nominal, a gente já escolheu o disjuntor de entrada, então vamos agora passar aí a escolher o nosso barramento. Qual barramento que nós vamos usar? Então, a corrente calculada foi de R$ 1.744,90, já com aqueles 15% de reserva, né? E com esse valor de corrente, nós vamos lá para a tabela de barramentos. Então, vamos ver, ó, essa tabela de barramento é a DIN 43671. Eu gosto muito de usar essa tabela, aliás, eu sempre uso essa. Mas tem outras tabelas, tem a BNT também, pode usar, não tem muita diferença, não. Então, no barramento de fase, vamos ver aqui, ó, nós vamos ter que usar duas barras por fase, porque aqui, ó, até 100, que é um tamanho, até 120 milímetros, eu utilizo uma barra por fase. Passou de 120, já começa a complicar. Você imagina você colocar uma barra dessa largura no terminal de disjuntor, que confusão que não vai dar isso, hein? Vai dar complicação. Então, em vez de usar uma barra muito larga, né? Eu uso até 120 milímetros, eu uso uma barra por fase. E a gente vê que aqui não dá, ó, os 1.744, né? Eu pus até 100, mas se você for... eu cortei um pouco essa tabela, comecei ela do 40 por 5, ela começa menor ainda, porque senão não caberia aqui. Então, eu cortei a parte que nos interessa. Então, no caso aqui, uma barra por fase não dá, eu vou 2 barras por fase. Eu vejo aqui, tem 1.734, mas eu não calculei 1.744, então não vai dar para usar essa, não. Eu vou usar, então, essa aqui, ó, 1915, 3 por 3 oitavos, ou 2.110, que é de 80 por 10 milímetros quadrados. Eu usaria de 2.110 amperes de corrente nominal para esse barramento. Eu usaria essa. Ah, Angélica, mas tenha com pintura. Sim, tenha com pintura. Se o seu barramento for pintado, eu até poderia usar um menorzinho aqui, eu poderia usar 2,5 por 3 oitavos. Mas o que eu falei? Que a gente não deve economizar, certo? Então, eu escolho sempre a corrente aqui pelo sem pintura, sabendo que se ele for pintado, se ele for isolado, ele vai conduzir mais ainda. Então, eu sempre faço assim. Eu escolho pelo sem pintura porque eu fico tranquila em relação, se ele for pintado ou se ele for isolado, ele vai conduzir mais ainda. Então, eu fico tranquila que ele está muito bem dimensionado, tá bom? Então, eu escolheria a 2 barras de 80 por 10 por fase. Ah, Angélica, e tem também barramento de neutro, como que eu faço?
Da mesma forma, vamos lá na mesma tabela, né? Então, olha, os clientes, eles vão especificar se eles querem a corrente de neutro ou a barra de terra com metade da corrente nominal ou com 1/3 da corrente nominal. Se for metade, já que eu tenho 2 barras por fase lá, de 3/8 ou de 80, a gente usaria essa aqui, né? Mas, se for 1/3, eu tenho que fazer as contas, né? Quanto que daria? Então, por exemplo, a minha de 80 por 10, 2 barras por fase, me dá 2.110, dividido por 3, aproximadamente aí 715 amperes, certo? A outra 915, 2 de 3/8, eu dividido por 3, dá mais ou menos aí 648. Então, se eu utilizar 3 por 3/8 e o meu cliente disser que para eu usar a de terra ou a de neutro 1/3, tem gente que pede a de neutro igual às fases, tá? Você tem que ficar atento com isso. Pede neutro igual à fase. Tem gente que não, que fala que quer metade, tem gente que fala que quer 1/3. A de terra normalmente é 1/3 da fase, mas tem gente que pede de meia. Então, dependendo da necessidade do seu cliente ou da especificação do seu cliente, você vai escolher aí a barra de neutro ou de terra. Então, vamos fazer aqui um resuminho, né? Barramento de fase. Se a gente escolher 2 barras de 3 por 3/8 por fase, nós vamos ter para metade do barramento uma barra de 3 por 3/8, se o seu cliente exigir que o barramento de terra ou de neutro seja a metade, né, 50% da barra de fase, ou 1,5 por 3/8, se for 1/3. Fala, Angélica, mas 1,5 vai me dar aí 1/4, porque eu tenho 2 de 3, 1,5 vai me dar 1/4, não vai me dar 1/3. Mas a de 1,5 por 3/8 conduz 1/3 da corrente que o barramento de 2 barras de 3 por 3/8 conduz. Tá? Então, por isso que é 1,5 por 3/8. Mesmo caso aqui, se eu escolher a barra em milímetro, 80 por 10, eu tenho 2 barras de 80 por 10 por fase. Aí, se o seu cliente especificou que quer 50%, que a sua barra de neutro ou sua barra de terra seja 50% da barra de fase, então vai ser 80 por 10. Se ele falou que quer 1/3, né, a norma exige que seja no mínimo 1/3, tá? No mínimo. Então, não pode ser menor que 1/3, tá? Presta atenção nisso. Então, se ele pedir 1/3, vai ser a barra 40 por 10. Do mesmo jeito se fala, mas 40 por 10 é 1/4, não é 1/3. Mas 40 por 10 conduz 1/3 da corrente conduzida por 2 barras de 80 por 10 por fase. Então, é assim que a gente faz. Vamos falar um pouquinho agora da identificação do barramento, né? Então, o barramento é de acordo com a norma. As normas, atualmente, a 61439, ela não fala mais a respeito da cor do barramento. A 6808, ela falava. Agora, a 61439 não fala, não. Então, mas por convenção, de acordo com o que a gente já aprendeu das outras normas, né, a gente usou essa aqui, ó. A fase R é azul escuro, a fase S branco, ou não necessariamente. Você pode usar a fase T azul escuro, né, ou a fase S azul escuro, mas você tem que obedecer essa ordem, tá? A fase R azul escuro, a fase S branco, a fase T violeta, e o neutro azul clara. A barra terra é verde ou verde amarelo, tá? Eu não coloquei aqui, mas é verde ou verde amarelo, ok? Então, aqui tem um exemplinho. Eu procurei um exemplinho para mostrar para você aí a barra de terra, mas não achei. Só achei essa aqui, que não tem nem o neutro, ó. Aqui ele colocou uma fase violeta, uma fase branca e uma fase azul escuro, tá vendo? Em todos os barramentos que ele usa, ó. Esse violeta dele está mais para marrom, mas a gente tem dificuldade de achar uma cor violeta mesmo. Então,
mas é mais ou menos essa cor aí, violeta, né? Então, essas são as cores. A fase R azul escuro, a fase S branco, a fase T violeta, o neutro azul claro e o terra verde ou verde amarelo. Depois, a gente também pode isolar o barramento com termocontrátil, pode ser o termocontrátil todo preto, que é mais econômico, né? Ou com termocontrátil colorido. Tá vendo aí o termocontrátil verde e amarelo? Esse é para revestir a barra de terra. E tem também o azul claro, que é a barra de neutro, e tem ali, ele tá vendo que ele tem vermelho, azul escuro e quase preto ali, e branco. Ele não tem violeta. Mas é aceitável também essa cor aí, tá? Tem alguns clientes que não se importam, não. Se você. Ai, Angélica, como que eu faço para. Mas eu acho que os fabricantes de termocontratos, eles já estão providenciando isso, viu, gente? Que essas coisas vão, de acordo com a necessidade do mercado, se vai aumentando muito a necessidade do mercado, eles vão colocando, de acordo com o que é exigido pelas normas. Ah, Angélica, se eu coloco, então, o tubo termorretrátil, se eu coloco, então, preto, como que eu faço para identificar? Você vai identificar com fitas. Tem fita isolante nessas cores. Tem verde e amarela, tem só verde, tem só amarela, tem azul claro, tem azul escuro, tem violeta, tem branca. Também os fabricantes de fita isolante também têm. Então, você identifica com fita. Se você não... eu não tenho fita, não achei fita. Pinta. Pinta uma beirinha ali na cor, identificando o barramento RST nas cores certinhas, tá? Os barramentos têm que ser na ordem certinha. Visto de frente, RST. Visto de baixo para cima, RST. Visto da esquerda para a direita, RST. De onde você olhar, você vai enxergar a mesma sequência. Não pode bagunçar essa sequência, hein? Senão dá BO, tá? A sequência tem que ser sempre a mesma. Então, ó, o barramento isolado, aqui um exemplinho de barramento isolado, ó. Aqui, esse aqui, ele foi isolado com a fita, tá vendo a violeta, como um violeta mais diferentinho? Não é tão azul? E esse azul tá um azul meio clarinho, né? Tá parecendo de neutro, mas não é não. Esse azul é de fase, tá? Azul, não é um azul tão escuro, mas é azul. O azul para o neutro tem que ser bem clarinho mesmo. O branco, o violeta e o azul, escuro. Meio, não tão escuro assim, né? Aqui é um isolado preto, aí você tem que identificar aqui na extremidade se ele é RST, né? Qual que é a cor. E aqui é um isolado naquela cor lá, meio avermelhada. Você pode pôr os 3 dessa cor e identificar também com fita qual que é a fase, tá? Qual que é, se é a R, se é a S, se é a T na cor determinada aí no seu projeto, né? Então, é isso. Agora, além da gente isolar o barramento ou pintar o barramento, né? Pode ser o barramento nu também. Pode deixar nu e você identifica a fase com fita. Também tem clientes que especificam assim. Por quê? Essa tubo termocontrátil, ele não é baratinho. Eu acho que o acabamento do painel fica lindo, fica seguro, né? Porque esse termocontrátil, ele é isolante, você pode encostar nele, ele não vai te dar choque. Fica ótimo, fica bonito o painel, mas é uma coisa cara. Então, tem cliente que prefere o barramento nu, você vai fazer aquela barreira de acrílico ou de polietileno, né, transparente, vai fazer, de preferência, polietileno, porque o acrílico, ele com o calor, ele deforma. Então, é preferível usar polietileno. Então, você vai fazer aquela barreira, né, transparente, aí para ninguém colocar a mão acidentalmente no barramento, né, deixa ele nu, faz a barreira isolante, para ninguém colocar a mão, e identifica as fases com fita colorida. As fases, o neutro, terra, com a fita colorida. Tá bom? Também é aceitável. Muita gente faz assim, por questões econômicas. E além disso, né,
nós temos aí que tratar as junções e as derivações do barramento, né? Se eu tenho um barramento horizontal aqui em cima, ou mesmo na coluna de entrada, onde vai ficar o nosso disjuntor de entrada, eu vou precisar fazer derivações, né? Eu vou precisar chegar no barramento principal, que está lá na parte de cima horizontal. Nessa chegada, lá naquela conexão, eu preciso prateá-la para melhorar a condução de corrente. Porque, olha aqui, tá vendo a quantidade de furos que eu fiz aqui, ó? Eu vou fazer uma emenda ou uma derivação aqui, tá vendo? Aí, nesse caso, olha, eles estão prateados, tá vendo? O cobre, ele é de uma corzinha avermelhada, né? E aqui, você tá vendo? Tá bem prateado. Por que eu faço o prateamento? Para melhorar a condição da condução de corrente, para melhorar a condutibilidade, tá? Porque tá vendo que eu estou furando, vou pôr parafuso ali, né? Então, eu preciso melhorar a condição. Por isso que eu tenho que pratear. Porque esse tratamento com prata vai aumentar mais ainda a condutibilidade naqueles pontos ali, que vão ficar, vamos dizer assim, entre aspas, vulneráveis, né? Porque eu estou fazendo um furo ali, 4 furos ou 2 furos, né? Então, vou fazer derivação ou vou fazer emenda. Então, nesses pontos de junções ou derivações, eu tenho que pratear, tá? Existem outros tratamentos, mas o prateamento é o mais comumente utilizado. Ok? Você ficou com alguma dúvida? Você tem alguma curiosidade a respeito desse assunto? Comente aqui embaixo. Se você fez, faça aí seu comentário. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou ter aí muito prazer em esclarecer, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Bye, bye.